Bem, agora nós vamos falar aí sobre células específicas, tá? E nós vamos falar aqui sobre células como, por exemplo, osteoblastos. O que seriam os osteoblastos? Lembra que eu falei da dinâmica que existe dentro do osso? Pois bem, você vai entender ela agora. Existe uma célula chamada osteoblasto. O que ela faz? Ela vai sintetizar essa parte do osso, ou seja, ela vai cuidar do crescimento e da regeneração. Vai ser uma célula que constrói tecido ósseo. Mas se só existisse o osteoblastos, o que aconteceria? Ia chegar uma hora que você ia ter uma superprodução de células e de tecido ósseo e isso não haveria uma harmonização dentro do teu corpo. Então, em contrapartida, você tem um outro elemento chamado de osteoclasto, que é o que? Ele absorve o tecido velho. Conforme a célula ela vai se tornando mais velha, ela vai se deteriorando e acontece o que? É uma célula que cuida de retirar esse tecido ósseo, mas ele só retira as células mais antigas. Então é um processo de destruição de tecido ósseo. Então existe um equilíbrio, existe o osteoblasto que cria e existe o osteoclasto que destrói. Então isso mantém um equilíbrio e faz com que aconteça uma renovação celular óssea dentro do teu organismo. Então quando acontece uma fratura, o osteoclasto vai cuidar também na parte de absorver esse tecido que foi danificado, a retirada dele, e o osteoblasto vai cuidar no remodelamento, ele vai cuidar na criação de um tecido novo ósseo, tá? Então são dois elementos muito importantes. O osteoblasto, ele tem a parte de sintetizar a substância que se chama colágeno, minerais e cálcio, tá? Então, no osso, ele vai ter uma função muito importante na força do osso, quando você precisa colocar tensão no osso. Por exemplo, em situações onde você tem que fazer alongamento, acontece uma leve torção. Então, o osteoblasto vai ter um papel muito importante nesse papel, tá? Agora, quando eu tenho o osteoclasto, ele além de retirar, quando eu tenho a junção, tá, do osteoblasto com osteoclastos, eu tenho aí um potencial renovação de células quando ocorre a fratura. Eles dois trabalhando juntos são a equipe perfeita. Como você pode ver aqui, ó, nessa animação, olha o osteoblasto vindo aqui, ó, fazendo a construção, colocando um tijolinho novo, olha lá. E vem aqui o osteoclasto e vai retirando aquilo que não faz mais parte. É um conjunto, é um ciclo, tá? É um ciclo de renovação de células. Muito bem. Agora, eu tenho o osteócito. O que vai ser o osteócito? Ele vai ser a parte de amadurecimento do osso. Ou seja, aqui eu tenho um criador, tá? De substância óssea. Aqui eu tenho um destruidor, mas precisa ter um processo intermediário aqui, que é o processo de vida do osso, que é o processo de amadurecimento, o processo de nutrição e o processo de manutenção desse osso. Quem vai cuidar disso? Os osteócitos, tá? Então, um cuida do começo, que é o osteoblasto, um cuida durante o processo de vida, e o outro cuida do fim, que são os osteoclásitos. Agora, quando você tem uma doença chamada osteoporose, que é o aumento da porosidade óssea, e aí essa estrutura esponjosa aqui começa a ter um espaçamento maior. E o que acontece? Com esse espaçamento maior, essa esponja vai ficar com furos maiores,
tá? Essa estruturação aqui, ó, vai ficar maior essa trama óssea e vai ter um enfraquecimento ósseo. E isso nós chamamos de osteoporose, que é a degeneração óssea, tá? E o que que acontece? Aqui nessa ilustração, esse é o ciclo normal, olha só, enquanto um produz, o outro destrói no nível de equilíbrio. Quando você tem essa célula construindo e essa simplesmente explodindo, esse carinha chamado osteoblasto aqui não vai dar conta de suprir o que o osteoclasto destruiu. Ou seja, quando a perda é maior do que o ganho, você tem uma patologia chamada osteoporose, tá? Então, aqui nós conseguimos entender essa doença chamada osteoporose e nós conseguimos ver a dinâmica do funcionamento do osso por parte dessas células. E nós temos aí uma composição da matriz extracelular. Nós temos aqui uma matriz mineral que nós chamamos de inorgânica, que é composta por cálcio, fósforo, sódio, potássio, magnésio e bicarbonato. Ou seja, isso aqui compõe 65% do peso ósseo, tá? 65% do tecido é composto dessa matriz mineral. Olha só que interessante. Eu tendo esse 65%, tá, desse composto mineral inorgânico, eu tenho uma abundância maior de cálcio e fósforo. Esses dois elementos aqui vão ser responsáveis pela resistência óssea, ou seja, por essa parte rígida óssea. Esses dois vão ser os dois elementos que estão em maior concentração e que vão te dar essa proporção de rigidez e durabilidade, dureza do osso. Bem, e também nós temos as fibras orgânicas. Essas fibras orgânicas, nós temos aqui, ó, fibra de colágeno, glicoproteínas e proteoglicanos. Mas nós vamos focar nisso aqui, ó, fibras de colágeno, mais precisamente colágeno tipo 1. Por que eu tenho colágeno? Isso vai representar aproximadamente, essas fibras orgânicas, aproximadamente 35% do valor, tá, do peso do osso. Então o que acontece? Esse colágeno ele vai dar o equilíbrio perfeito, porque eu tenho a rigidez por parte do cálcio e do fósforo, tá? E o colágeno ele vai me dar um certo grau de flexibilidade. Imagine você, se você pulasse de uma altura de 1 metro e simplesmente você fraturasse o osso. Se você não tivesse essa composição de colágeno no teu organismo para dar uma certa flexibilidade, nem que seja proporcional ou que seja um equilíbrio satisfatório, a todo momento você teria uma fratura óssea. Então o equilíbrio perfeito é a rigidez da matriz mineral, e aí você junta as fibras orgânicas e cria algo rígido, porém com flexibilidade moderada. E aí você tem uma composição resistente. E aí você tem a fusão dessas duas estruturas.